Boa noite a todos. Meu nome é Flávia Costa e, em nome da Comissão Científica da BML-PM Regional Minas Gerais, nós gostaríamos de agradecer a presença de todos e, enquanto a gente aguarda mais um minuto para iniciar a nossa sessão, eu gostaria de falar que a próxima sessão vai ser no dia 12 de julho. As nossas sessões elas ocorrem às segundas, terças-feiras do mês, e o tema será Burnout na nova CID-11, implicações periciais e judiciais. E desde já nós convidamos a todos para participarem. Vamos ter que abrir duas salas. Desculpa? Vamos ter que abrir duas salas. Então. Aí, doutor Biano, a gente espera que sim, né? Depois do sucesso dessa hoje. Pois é. Doutor Cláudio também, doutora Mara, nós estamos muito felizes. Bom, são 20h10, acho que a gente pode iniciar, né? Nós contamos com 52 participantes até o momento. Então, faremos a abertura da nossa 11ª sessão clínica da Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícia Médica, Regional Minas Gerais, cujo tema Simulação e Fraude em Perícias Médicas Previdenciárias. Boa noite a todos. Eu, Flávia Pereira Costa, sou médica perita judicial, eu sou médica do trabalho, especialista em medicina legal e perícias médicas, sou membro da comissão científica da BML-PM Minas Gerais e agradeço a todos a participação, sobretudo agradecimento especial aos nossos palestrantes, Dr. Cláudio Trezubi, Dr. Bianor Arruda e doutora Mara Jimenez. Eu aproveito para informar que as nossas sessões elas são feitas mensalmente, nas segundas, terças-feiras do mês, e pela plataforma do Simpla. E eu gostaria de apresentar a nossa comissão científica, o nosso coordenador, que é o Dr. Guilherme Chaves, a doutora Adriana Cunha, o Dr. Fernando Esbera e a doutora Lorena Barcala, a quem agradeço enormemente pelo apoio na nossa 11ª sessão clínica. Em nome da presidente da BML-PM Regional Minas Gerais, doutora Elisete Rocha, que por motivo de força maior, um evento na Polícia Militar de Minas Gerais, não poderá participar da abertura do nosso evento. Eu gostaria de saber se o nosso vice-presidente, doutor Demercindo Brandão, encontra-se na nossa sessão. Eu acho que ainda não chegou, não. Estou jogando o nome dele aqui, deve estar no trânsito. Sim. Também por motivo de força maior, ele tem uma missa de 7º dia de um parente. Ele me disse ontem que tentaria entrar na nossa apresentação, no início da nossa apresentação. Então, desde já, eu passo a palavra brevemente ao nosso coordenador para dar boas-vindas em nome da BML-PM Regional Minas Gerais. Por favor, Dr. Guilherme Chaves. Boa noite a todos. É com uma grande honra que chegamos à nossa 11ª sessão clínica. Iniciamos esse serviço, esses trabalhos em maio do ano passado. E o apoio e o feedback de todos os colegas peritos, os operadores de direito, advogados, pessoal da promotoria, defensoria pública, juízes, desembargadores que já passaram por aqui, nos apoiaram muito, nos receberam muito bem quando fizemos os convites, e os debates acho que foram muito profícuos e têm demonstrado que o nosso público precisa de fóruns como esse para poder trazer a discussão, facilitar a comunicação entre os atores que atuam no judiciário, para poder facilitar essa linguagem, essa comunicação, né? Então, vamos passar a palavra de volta aí para a nossa moderadora de hoje, a doutora Flávia, para que possa dar seguimento da nossa sessão clínica, 11ª sessão clínica.
Muito obrigado pela presença de todo mundo. Obrigada, doutor Guilherme. O nosso palestrante será o doutor Cláudio Trezub. O doutor Cláudio Trezub, ele é médico, graduado em medicina pela Universidade Federal do Paraná. Ele é especialista, titulado em medicina legal e perícias médicas, especialista em medicina do trabalho e especialista em clínica médica. É professor em cursos de especialização em perícia médica e em medicina do trabalho da Universidade Federal do Paraná e nos cursos de especialização de direito previdenciário e medicina do trabalho da PUC Paraná. É responsável pelo capítulo de perícia médica da Sociedade Brasileira de Clínica Médica. É ex-presidente da Sociedade Brasileira de Perícias Médicas e da Sociedade Paranaense de Perícias Médicas. É médico perito do INSS, no Instituto de Previdência do município de Curitiba e na Paraná Previdência. Consultor e assistente técnico em perícias médicas. Teremos também a participação de 2 ilustres debatedores convidados. O doutor Bianor Arruda Bezerra Neto e a doutora Mara Aparecida Gimenez. O doutor Bianor Arruda Bezerra Neto é juiz federal, mestre e doutor pela PUC São Paulo. É juiz da TR desde 2014, juiz da Turma Nacional de Uniformização em Brasília entre 2017 e 2020. A doutora Mara Aparecida Gimenez é médica, perita médica federal desde 2005. Tem curso de especialização em medicina do trabalho pela Unicamp, tem título de especialista em medicina do trabalho pela AMB e pela ANANT. Curso de especialização em auditoria em saúde pela Universidade Gama Filho. É autora do livro Incapacidade Laboral e Benefício por Auxílio-Doença do INSS. Nós pedimos que os microfones sejam desligados durante as apresentações. As perguntas poderão ser feitas no chat e serão selecionadas pelos membros da comissão para serem feitas ao final das apresentações. O apresentador, Dr. Cláudio Trezub, terá um tempo de 20 minutos e os debatedores terão tempos de 15 minutos cada um. Depois, o apresentador comentará por 10 minutos as considerações dos nossos debatedores. Após as apresentações, haverá um tempo disponível para as perguntas dos participantes da nossa sessão. Nós lembramos que todas as nossas sessões clínicas são pautadas pela urbanidade entre todos os participantes, apesar da possibilidade de divergência de ideias, que sempre nos enriquecem. Passo a palavra, então, para o Dr. Cláudio Trezub, e desde já agradeço novamente a participação dos nossos 3 palestrantes, o Dr. Cláudio Trezub, doutora Mara Gimenez e Dr. Bianor Arruda. Um minutinho aqui, Trezub, só para avisar que eu tive um feedback agora do Simpla, conseguimos ampliar para até 1.000 ingressos. Se poderem divulgar outras pessoas que quiserem acessar, eles vão conseguir acessar agora. E já estou com a tua apresentação aqui, se quiser, já posso apresentar os slides. Essa é na sequência. Vai ser mais um bate-papo. Bom, uma boa noite a todos. É uma satisfação, uma grande honra estar aqui presente e poder compartilhar com vocês deste debate, deste conhecimento dentro da área de perícia. Eu sempre fui um idealista, eu sempre fui um visionário dentro da perícia. Costumo dizer que eu sou um dos peritossauros ainda em atividade. E fico muito feliz com a evolução que nós temos notado dentro da questão perícia como ciência médica. Queria fazer uma abordagem, uma explicação inicial a respeito do tema, né? Porque, conforme me foi colocado pela comissão, eu poderia ficar aqui à vontade trazendo a minha percepção, a minha experiência a respeito desse tema tão
polêmico e tão palpitante que foi colocado. Não gostaria e não teria aceitado se o enfoque fosse, por exemplo, uma aula sobre essa condição. Então, nós não viemos aqui hoje para trazer literatura ou para trazer a parte acadêmica do tema de simulação. Viemos aqui para conversar com os nossos companheiros, com os nossos colegas peritos e tentar encontrar aqui os pontos que possam nos auxiliar no dia a dia da nossa atividade com esta circunstância. Fraudes e simulação na perícia. Eu queria fazer só uma correção quanto ao meu currículo. Eu acho que nós já temos que colocar no passado, né? Foi perito do INSS, foi perito da Paraná Previdência. Já há alguns anos eu estou afastado das áreas, embora tenha vivenciado uma vida toda, né, nessas circunstâncias. Também quero já fazer uma colocação de que, no meu entendimento, a perícia de servidor público é perícia previdenciária. Então, quando eu estiver falando de perícia previdenciária, entendam-se todos esses tipos de perícia. Começando com o que é mais fácil, que é fraude, vamos de cara dizer que, no meu entender, perito não tem que se preocupar com fraudes. Deixa isso para administrador e para gestor. Perito, a maior proximidade que terá com a questão de fraude em termos de perícia eventualmente, detectar alguma irregularidade, e aí seu dever cívico e de agente público é denunciar. Perito não é policial, perito não tem que procurar falsificação, perito não tem que procurar invasão de sistema. Nós temos que nos preocupar com a questão técnica pericial. Então, já que de fraude não precisamos falar, vamos falar do outro tema, que seria a simulação. Este tema é importante para o perito? Eu entendo que sim, sumamente importante, pois que pode, a sua condição pode interferir no nosso trabalho. Se nós não estivermos muito bem atentos e preparados, podemos pecar no nosso trabalho pericial por conta da questão de simulação e da questão de dificuldades nesse tema. Contextualizando, não vamos aqui nos preocupar com definições, com separação, o que é simulação, o que é dissimulação, o que é metasimulação. Entendamos assim, que estamos falando de um universo, de um conjunto de situações que vamos tratar pelo nome de simulação. Situações estas nem sempre conscientes e nem sempre deliberadas ou de má fé. Isso é muito importante, e meu foco vai ser basicamente esse, de que nós, peritos, não tenhamos esta predisposição de entender que tudo que se nos apresenta que esteja fora do contexto do manual é de má fé ou é deliberado. Eu costumo fazer uma analogia na seguinte situação. Um trabalhador, de alguma circunstância, num exame pré-admissional. E esse mesmo trabalhador num exame pericial.
a maneira com que este trabalhador vai colocar os seus sintomas, as suas colocações, as suas situações, vai ser naturalmente diferente numa situação nova. No pré-admissional, a gente brinca dizendo que só existem super-homens, né? Ninguém é doente, ninguém tem nenhum problema. E quando tem algum problema ou faz algum tratamento, trata a coisa assim, não, eu tomo um comprimidinho para pressão, mas está tudo bem, isso não me atrapalha. Já na perícia, a situação se inverte, só temos lá situações de gravidade, né? A dor é contínua, a dor é muito intensa. Isto é natural do ser humano, essa colocação, a valorização daquilo que ele acha importante para aquele momento é natural. Então, não temos que entender todas estas colocações como falsidade. Primeiro ponto. Eu vou falar um pouco mais à frente a respeito deste livro. Tem uma historinha dele. É um livro que chama-se Como Identificar a Mentira? Sinais não verbais da dissimulação. E eu trouxe ele agora, nesse momento, porque já na apresentação, a autora diz: a mentira é um componente intrínseco das relações interpessoais. Apesar de aceitável e até desejável em algumas situações sociais, em outras ela pode causar consequências desastrosas. Então, vejam, nós mentimos sempre. Todos os dias nós mentimos. Esta mentira nem sempre é de má fé, para que se obtenha resultados escuros. Então, que estejamos atentos a essa situação e que não partamos daquele princípio de que todo e qualquer periciano está ali para nos enganar. Este é um ponto que eu acho importante. E aí, quando estava pensando em preparar a minha participação, pensei, como será que hoje, porque no meu tempo, né, dizem que não se deve falar assim, mas eu já posso falar assim, porque no meu tempo de perito já existia essa circunstância, e nós tínhamos uma visão, como peritos, do que era o simulador, do que era a simulação, qual a importância dela. E aí pensei, como será que está hoje com essa juventude? Eu vi que a doutora Mara entrou na Previdência, na perícia da Previdência, em 2005. Eu me aposentei em 2007. Então, nós somos de um universo diferente. Aliás, aquele concurso em 2005 foi a oxigenação dentro da perícia. Eu até hoje digo que ali entraram cabeças pensantes, né? Que até então estava meio devagar a coisa. E daí, para saber como pensam hoje, os amigos, eu tenho bastante amigos, né? Graças a Deus, me ajudaram. Num grupo de peritos, quando o doutor Guilherme lá postou a divulgação do evento, surgiu um universo maravilhoso de comentários que me deram a exata noção do que pensam os peritos hoje dentro da nossa atividade, e que eu resolvi, inclusive, trabalhar, peço aqui permissão agora, porque não está nada identificado, mas peço aqui permissão para, em cima deste material, nós tratarmos do nosso debate. Então, doutor Guilherme, por favor, pode passar a primeira série de slides. São prints da tela dos comentários. Vejam que o tema é tão relevante que só com a chamada
nós tivemos 1 hora de debates dentro do grupo. Foi das 10h30 às 11h47, quase 2 horas de debate, com uma série de situações que eu peço que vocês acompanhem aí rapidamente, porque o tempo é curto, e que eu vou depois comentar mais em seguida. Pode ir tocando, Guilherme. Então, assim, o grupo começou perguntando o que era simulação, e aí o outro já comentou que isso é uma leviandade, porque periciandos são sempre sinceros. Aí estou aqui fazendo um laudo de uma radiculopatia que dói no lado sem lesão. Algum colega escreve no laudo a sugestão de metasimulação ou a incongruência entre o exame e o exame clínico? Às vezes é tão descarado que passa vontade de escrachar. Aí a construção já denuncia contraindicado, o exame físico é incompatível. Pode ir para outra, Guilherme. Aí sugere que escrever que sinal de não organicidade é mais seguro, mas quando o indivíduo simula, eu advirto e ele faz sem simular. Anoto no exame físico que simulou e foi advertido, passando a colaborar. Aí o outro diz, eu informo apenas incongruência entre relatos, documentos e exames. O outro, tenho receio de colocar e perder 2 horas respondendo a uma impugnação que vai pedir para provar que houve simulação, que ferramenta foi usada para aferi-la, se tem o selo ISO 9000 em reconhecimento de simulação, etc. Aí, melhor não, né? Pois é. Quando em dor lombar, gosto muito de citar os critérios de Vadel para a caracterização de lombalgia não orgânica. E aí, o papo vai correndo, se pergunta se não tem ainda o seu ISO 9000, pode passar. E aí perguntaram como ele redige o texto dos critérios, se ilumina, se deu positivo, etc. Aí, a colocação. Se tem critério de Vadel, geralmente ganha uma capacidade. Não falo isso para o juiz, mas é crucial na minha avaliação. Facilmente, pelo menos uns 50% das minhas avaliações de coluna tem 2 ou mais critérios positivos. E aí, as coisas vão andando. Alguém coloca que em 19 anos nunca um simulador mudou de postura. E o outro coloca, paciente coopera pouco com o exame físico, não atendendo às demandas do perito, mesmo nas áreas onde anteriormente não informou doença. Os exames trazidos pela autora não justificam, do ponto de vista técnico, tais limitações. Seguindo. Continua. Eu acho que a maioria dos periciados exagera um pouco no exame físico. Cabe a nós entender e separar. Alguns, de fato, têm capacidade, apesar do exagero. Aí eu dou uma chance para mudar a postura. Alguns passam a colaborar, principalmente quando digo que a frequência cardíaca não variou com a queixa cinematográfica de dor. Mantenho um oxímetro no dedo. Aí o outro coloca, oxímetro detetor de mentira? Aqueles que mantêm os sinais de não organicidade depois, aí já era, produziu prova contra si mesmo. Alguns comentários a respeito da dor, resposta clínica, etc, etc. Seguindo. Fui fazer uma perícia uma vez. Enquanto esperava no elevador, o periciano e a acompanhante estavam sentados numa cadeira na porta. Não sabiam que eu era o perito. Ela comentou com ele, você vai fazer aquilo que nós combinamos? Ele não entendeu e ela repetiu. Lembra o que combinamos ontem? Você vai fazer aquilo? Quando eles entraram na sala, tomaram um susto.
periciando não abriu a boca na perícia. Aí a outra colega dizia, e eu que peguei um papel timbrado do advogado com instruções, diga isso, não diga aquilo. Lembre-se que a sua dor é à direita. Um outro conta. Quando eu terminei, esperei eles saírem e logo em seguida fui atrás. Saiu andando e conversando como se nada tivesse acontecido. E logo em seguida entraram numa clínica oftalmológica porque me viram. Fiquei até sair. Tinha entrado no normal, sem claudicar na clínica, porque esqueceu, saiu mancando e conversando. Já peguei um papel timbrado com orientação do advogado de como deveria ser o relatório. Tem que constar incapacidade por tempo indeterminado. Seguinte, acho que é o último, né? 11h47 foi quando terminou. Tem outro? Não. Não. Então, nós vamos trabalhar este diálogo aqui, não no sentido de crítica nem de situação, mas para buscar aqui os nossos pontos para debater. Eu acho que eu tive um material muito rico aqui para saber como nós, peritos, estamos enfrentando ou enfocando esta situação, né? Que é significante. Veja que nos incomoda, nos perturba isso. E aí, a minha colaboração em termos de como pode o perito identificar melhor ou mais apuradamente essas situações e, principalmente, como não ser envolvido nem técnica e nem emocionalmente. Nenhuma dúvida, a grande arma é o conhecimento. É o saber científico integrado do perito, é a formação, é a atualização constante, é a experiência de anos, é a nossa troca de conhecimento. A melhor ferramenta diagnóstica para a simulação é o profundo conhecimento da doença, dos seus sintomas, das suas manifestações, dos seus resultados. Se tivermos este conhecimento e nos isentarmos de preconceitos na hora da aplicação do mesmo, estaremos ali entendendo o nosso papel. O papel do perito é buscar o esclarecimento, buscar a verdade dentro daquela condição de doença e condição social que ali está, né? Pensei em algum trabalho ou em algum livro a colocação de que, perante o simulador, a anamnese frequentemente vai ser mais valiosa do que o exame físico. Pensem bem, o paciente não conhece a doença. Então, se ele nos contar como é a situação, ele vai ter uma grande chance de contar errado. E aí as coisas não batem. O exame físico pode nos deixar em dúvida, mas a anamnese não deixaria nenhuma dúvida nesse sentido, desde que nós tenhamos o conhecimento. Importante se ter em mente, nós devemos detectar a falsidade na doença, não no indivíduo. Nós não temos que procurar o ator indivíduo, e sim que a doença não está de acordo com aquilo que nós temos de conhecimento. A nossa verdade, ela sempre foi relativa. Nós temos que ter esta noção. O Gautama Buda, no seu primeiro sermão, 5 anos antes de Cristo, já dizia
que entre os extremos de uma descrição perfeitamente correta e daquela grosseiramente errada, a verdade está no meio. Então, vejam, não é uma verdade absoluta, é uma verdade que está entre dois extremos bem identificados, né? E aí, vamos passar agora para, de novo, Guilherme, o nosso slide. Aqui foram alguns pontos do diálogo que eu salientei para que a gente possa depois estar discutindo, né, essas situações. Esta expressão de que os pericianos são sempre sinceros não seria um preconceito? Não estaria comprometendo a isenção do perito? De cara, né? Até a suspeição. Nós partimos do princípio de que todo mundo é sincero, né, jocosamente. A radiculopatia que dói no lado sem lesão. Será que esse indivíduo não pode ter dor por outra razão que não só a radiculopatia? Quer dizer, já deve ser simulador, carimbado, porque tem uma situação dessa. São pontos para que nós reflitamos e possamos estar debatendo na sequência, né? Aquela que pergunta sobre se escrevemos no laudo se está simulando ou se existe a situação. Como nós devemos reportar essas coisas no laudo, no nosso laudo, né? Esta situação da advertência e de depois passar a ter a colaboração, será que isso é defensável tecnicamente? Temos este direito de fazer isso com o nosso periciano nesses termos? Observando a postura do periciano após a perícia fora do consultório. É uma constatação fática. É uma situação. Agora, como reportar isso tecnicamente ao laudo? Isso já é sinal de que existe simulação? Aqui é a informação. Eu informo que existe incongruência entre o relato e os documentos e o exame físico. Ótimo, o papel do perito é esclarecer. Existe essa incongruência. Tenho receio de colocar e perder 2 horas respondendo uma impugnação. Perder tempo e trabalhar mais. É isso que devemos recear? Lembrando que todas as informações técnicas devem estar devidamente explicadas e fundamentadas no laudo pericial. Será que devemos colocar que existe simulação? Aqui a questão dos critérios de Vadel para a caracterização de lombalgia não orgânica. Veja. Vadel não diz que o indivíduo não tem dor, ele só diz que provavelmente a causa não é orgânica. Pode-se afirmar que, se estiverem presentes os critérios, existe simulação? Ou que não existe incapacidade? Seguinte linha. Não falo isso para o juiz, mas é crucial na minha avaliação. Isso se justifica, está explicado na discussão. O que são e para que servem os tais critérios? São aceitos como válidos pela comunidade científica? E o nível de evidência? E aí, mais ainda, 50% das minhas avaliações tem 2 ou mais critérios positivos. E daí? O que isso significa? Qual o nível de evidência? Já me autoriza a imputar como simulador? Existe ou não existe incapacidade? Aqui uma colocação. Acho que a maioria dos periciados exagera um pouco no exame. Cabe a nós entender e separar
que alguns têm, de fato, incapacidade, apesar do exagero. Vejam que, dentre tantas colocações de caráter negativo, nós tivemos uma ou duas aqui mais ponderadas, né? Tem mais algum? Aqui, quando dou uma chance de mudar a postura, repito aqui, o oxímetro como detector de mentira, isso é uma atitude técnica, seria, né, não seria uma coação. Temos o direito de coagir, não seria isso um juízo de valor, porque ele não produziu prova contra si mesmo? A questão dos métodos, né, que usamos. Funciona, não funciona? Qual a evidência? Significa. Acho que já terminou, né? Tem mais um? Tem. Ah, só esse aqui eu queria. Naquele que diz que viu no corredor. A perícia, mais do que na consulta, começa na sala de espera. Agora, nós temos que ter muito cuidado e profissionalismo para relatar esses fatos e, principalmente, como valorizá-los dentro do objeto da perícia, né? E naquele comentário do que você vai fazer o que nós combinamos, lembrar que combinar não é um verbo que necessariamente tem conotação pejorativa ou capciosa. Por acaso não é papel do assistente técnico orientar ou assistido sobre a perícia? Ele também seria sempre suspeito e pernicioso? Todos os advogados agem de má fé? A última agora. Esse é aquele que acompanhou. Pergunto eu, faz parte da perícia isso? É nossa atribuição fazer um trabalho de investigador, ir atrás, e como nós podemos usar esses dados dentro da nossa perícia? E, para terminar, reforçando aquilo que eu coloquei, o colega que disse que o olhar treinado é imune ao simulador. E aí eu não diria imune, mas é uma importante ferramenta, o conhecimento. E como treinar esse olhar? Então, dito isso, acho que temos aqui um bom material para discutir e debater, principalmente dentro desse meu enfoque de que nem todo simulador faz a coisa de má fé no sentido simulador, que eu digo nesse sentido amplo. Nem toda a simulação que nós vemos é essa, e principalmente que nós temos que estar absolutamente isentos quando da avaliação. Esses são dois livros. Esse livro que eu comentei que tem aquela citação, eu tomei contato com ele mais ou menos no ano que a doutora Mara entrou na perícia do INSS, quando, no intervalo de almoço, num café cultural, me deparei com o livro no estante e abri e achei interessantíssimo. E até hoje ele me faz companhia, porque ela lhe dá uma série de indicações sobre os sinais não verbais de mentira ou de resposta não verdadeira. E agora, mais recentemente, encontrei este manual de persuasão do FBI, que eu sugiro com leitura não técnica, mas principalmente com uma leitura interessantíssima da abordagem psicológica sobre os entrevistados. Seria muito interessante, que também fala muito dos sinais de não verbais aí, de falsidade, de coisa nesse sentido. Espero que não tenha estourado muito tempo, mas não consegui deixar mais input que isso claro. Muito obrigado, e depois estaremos aí à
disposição para as pedradas. Nós que agradecemos enormemente, doutor Trezubbi, a sua brilhante explanação. Agora, a gente passa a palavra para o nosso ilustre debatedor, doutor Bianor Arruda Bezerra Neto. Muito obrigado, doutora Flávia. Boa noite a todos. Boa noite, doutor Cláudio. Boa noite. Inicialmente, peço desculpas, porque estou num celular aqui num quarto de hotel em Brasília, mas jamais faltaria a uma indicação, a um convite da doutora Ana Cristina, a quem já agradeço, e também da doutora Flávia, que entrou em contato comigo. E, por extensão, a todos os senhores que fazem essa entidade que promove este importante debate. Nós, todos aqui, temos algo em comum. E não é o fato só de os senhores, como médicos, realizarem perícias em pacientes ou em segurados que estão se submetendo, estão enfrentando um processo judicial que será julgado por juízes. O que nós temos em comum é muito mais. E eu vou tentar brevemente, porque é um assunto que requer iniciação, vou tentar, em pouquíssimas palavras, vou tentar mostrar para os senhores o que é isso que nós temos em comum. E isso, doutora Flávia, doutor Cláudio, que nós temos em comum é a linguagem. Tudo o que os senhores estão tentando fazer é encontrar alguma verdade no trabalho dos senhores. E a grande dificuldade disso é os senhores saberem fazer a leitura da realidade com a qual têm contato, que são os pacientes, transmitirem isso, essas conclusões para os magistrados, da melhor forma possível. Eu vou tentar contribuir. Nós temos uma experiência vasta com julgamentos que envolvem o trabalho dos senhores, na casa dos milhares. E gostaria de tentar explanar o que nós esperamos dos senhores para que, assim, possamos nos entender melhor. Bom, o que coloco de início é que há uma diferença muito importante entre o fato e o evento. Eu não sei se algum de vocês já refletiram sobre isso, mas é a matéria-prima dos juízes e tribunais. O evento ou acontecimento é tudo o que se passa na realidade. São textos, são discursos, é o trabalho das pessoas, a vida das pessoas, é uma reunião no Congresso Nacional, é uma discussão no Senado, é um acidente de um trem, é um acidente de avião. Tudo que se passa na vida nós chamamos de acontecimentos ou eventos. Eles, senhores, jamais se repetirão. Jamais. Por exemplo, um acidente ambiental como aquele que ocorreu no estado dos senhores, no estado de Minas Gerais. Jamais se repetirá. Os fatos, senhores, contudo, eles não se confundem com os eventos. Os fatos, eles são construções feitas através da linguagem. São construções feitas por todos aqueles que falam sobre os eventos. Eu posso dizer para os senhores que os fatos só existem enquanto nós falamos deles. E os fatos que prevalecerão são aqueles que conseguirem vencer, que conseguirem convencer a todos. Então, numa perspectiva como esta, eu queria que os senhores soubessem que dentro do judiciário, nos tribunais, a verdade ela é uma construção dos fatos que é possível. Tá? Há uma outra visão de um juiz que talvez, às vezes, choca os leigos na atividade jurisdicional, que é a seguinte: um juiz, ele nunca viu ninguém
ninguém que ele julga. Vamos imaginar o seguinte, eu julgo 5.000 processos por ano. Eu conheço alguma daquelas pessoas que está naquele processo, onde ela mora, o rosto dela, a condição social dela. Eu sei da rotina dela, eu sei como é que ela vive, a dor que ela sente. Não. E não é só em processo que envolve INSS, não, em qualquer outro. Tudo que um juiz conhece é pura linguagem, são textos, são narrativas que são trazidas por todos aqueles que falam no processo. É por isso, senhores, que os eventos, eles são os acontecimentos brutos, como eles ocorrem. Mas os fatos, eles dependem da percepção, da construção, da linguagem que cada um possui, dos interesses que tem. E são esses construídos, digamos assim, que chegam até os juízes. E tudo isso é feito através da linguagem, certo? Da linguagem. Então, é disso que nós estamos tratando aqui hoje. Quando, por exemplo, pegando um caso da realidade dos senhores, quando um juiz pega um caso em que se pede um benefício por incapacidade, porque alega uma doença mental, uma esquizofrenia, depressão, qualquer uma dessas que os senhores são experts. Aquilo, aquela realidade nos chega através do olhar dos senhores, da expertise dos senhores, do conhecimento científico que os senhores têm. Então, são os senhores que criam os fatos e que vão apresentar para a gente. E nós vamos ler esses fatos e vamos qualificá-los segundo a legislação. Mas nós, juízes, não temos minimamente a linguagem para contrariar os fatos que os senhores constroem. Diagnósticos, anamneses, descrições, conclusões a respeito de limitação, incapacidade, e possibilidade ou não de realizar um trabalho. Então, nós juízes temos essa consciência e quero dizer isso para todos aqui, a respeito da imensa importância que os senhores têm. Talvez eu tenha colocado mais angústia para os senhores, mas agora eu vou tentar trazer um pouco mais de segurança. Então, posto isso, os fatos são construções realizadas por qualquer pessoa que entre em contato com a realidade e o fará isso nos limites de sua linguagem e fará essa descrição para a gente. No ofício dos senhores, assim como no meu, eu dou um ponto aqui, tá? Isso aqui eu coloco um ponto final. Vou abrir uma outra ideia. Na minha profissão, assim como nas dos senhores, tudo que nós não podemos ser é voluntaristas. Não sei se essa palavra faz parte da reflexão que os senhores têm, mas uma pessoa voluntarista é uma pessoa que faz o que quer, que age segundo sua vontade. Então, um juiz, ele não pode ser voluntarista. O que quer dizer? Eu não posso construir o fato como eu quiser. Eu tenho que ter parâmetros. E os parâmetros, no caso da incapacidade, da limitação, são os senhores que me passam. Eu não posso ler um laudo e ler ali uma doença que eu sei que é gravíssima, como uma esquizofrenia, e concluir que há uma incapacidade se o médico diz que não há. Se eu fizer isso, eu estou sendo voluntarista. Eu estou agindo segundo a minha vontade, porque eu perdi os parâmetros para construir aquele fato. Os senhores também não podem ser voluntaristas. Os senhores não podem presumir que as pessoas mentem, simulam, iludem. Os senhores só podem fazer isso através de técnicas cientificamente comprovadas. E é uma responsabilidade dos senhores. Acredito que em cada especialidade há testes, há esquemas para detectar simulação. Por isso, eu vou pedir licença ao doutor Cláudio, mas discordo quando ele diz que vocês devem ler livros sobre psicologia, o corpo fala,
detectar mentiras. Será que os senhores têm habilitação para isso? Será que essas técnicas são realmente corretas? Então, penso que se você tem habilitação para isso, se sente seguro, você pode até fazer. Mas se não sabe se é na base do achismo, do amadorismo, não pode. E se a sua profissão não lhe dá meios para você detectar fraudes, não detecte. E se você não tem habilitação para isso, não faça perícias. Só faça se você tiver conhecimento. Na área dos senhores, que se não todos, mas muitos aqui fazem perícias na área de doenças mentais, é um dos maiores desafios que existem. Né? Eu vejo a dificuldade que os médicos têm, mas o que eu posso lhes dizer. Então, o que um juiz espera dos seus peritos? Peritos que, como o nome diz, sejam experts no diagnóstico. Peritos que tenham técnicas para detectar possíveis simulações. E peritos que, se sentirem em dificuldade, falam isso para o juiz. Tem que falar. Não pode concluir sem dizer isso. Porque nós vamos nos fiar nos senhores. Um juiz, pelo menos no meu tribunal, na minha corte, nós só desconsideraremos um laudo se ele contiver ali uma imprecisão, alguma omissão, alguma inconsistência que seja detectável por um leigo no assunto, porque eu sou leigo. Então, se eu não for capaz de, como leigo, identificar nada disso, eu vou aceitar esses fatos como construídos pelos senhores. A isso se dá o nome de interpretação. É o que os magistrados fazem, o que os médicos fazem. Então, eu não tenho condição de adiantar mais, porque o tempo aqui é extremamente limitado, eu nem sou palestrante, sou apenas um debatedor aqui, mas compartilho com os senhores essas ideias e faço apenas uma outra observação. A linguagem, ela é tão definidora da realidade, ela é tão responsável pela construção da verdade, porque o fato, repito, o fato, ele é uma forma de expressão daquilo que se viu. Ele não corresponde a uma verdade absoluta, ele é uma construção. E os senhores imaginem, se nós considerarmos a dificuldade que a própria linguagem já traz, no seu sentido, no seu aspecto semântico, né? Os senhores estão falando aí de simulação, mas a dificuldade é muito maior que essa. O próprio conceito que alguns termos têm, o próprio significado de algumas palavras, ela é extremamente problemática. Como é que os senhores vão avaliar uma limitação de 30%? Como é que se chega a esse cálculo? Né? Eu sempre achei isso algo muito, muito difícil de lidar. 30%, 70%. E ali tem uma limitação leve, uma limitação moderada, mas o que talvez seja para o doutor Cláudio uma limitação moderada, para a doutora Flávia seja uma limitação leve. E ainda mais, os senhores muitas vezes têm que fazer a contextualização na profissão. O que é uma limitação moderada para um piloto de avião pode ser uma limitação leve para um trabalhador, um braçal. E, senhores, o que eu espero dos senhores é que sejam, os juízes esperam dos senhores que os senhores ajam como médicos e se limitem a responder as questões na ciência dos senhores. Por quê? Porque a linguagem que os senhores têm que a gente não tem. A ciência, sem voluntarismos, sem opiniões ortodoxas, sem achismo, né? Só apenas dentro da segurança. E nós, por nossa parte, vamos fazer a mesma coisa. Vamos interpretar a realidade através da linguagem dos senhores e julgar esses casos. Então, enfim, está em dúvida, avisa para o juiz. Há indício de simulação, avisa para o juiz. Eu não tenho como detectar, avisa para o juiz. Esse tipo de patologia, nós não conseguimos, em caso de simulação, nós não conseguimos.
Se eu tenho técnica para isso, eu falo. Utilizei, né, o teste de tal. Eu não vou me arriscar aqui para não falar uma bobagem para os senhores, mas a gente vê em diversas especialidades testes isso, aí tem os nomes, né, geralmente é o autor que criou o teste disso, o teste daquilo, para detectar simulações. Em ortopedia isso tem muito, né, é muito mais fácil. Na ciência de vocês, na especialidade dos senhores, é muito mais difícil. Mas, enfim, há uma divergência na história muito conhecida sobre Helena de Troia. Se discute. Não sei se os senhores sabem dessa história, eu não tenho como contar, então eu vou presumir que sabem. Helena, ela vai com Paris para Troia e desencadeia uma guerra entre gregos e troianos. Ela era grega e Paris era troiano. E a grande dúvida que até hoje se discute é se Helena foi raptada ou se Helena foi seduzida. Se ela foi seduzida e fugiu com Paris, deixando seu marido grego na Grécia, e ela tem um caráter. Se ela foi raptada, ela tem outro caráter. E muitas vezes, quando quer pôr um fim nessa discussão, diz assim: não importa quem foi Helena, importa o que se diz dela. É a narrativa sobre Helena que vai dizer quem ela é. Por quê? Porque a realidade ela é fundada em fatos, em eventos, acontecimentos que nunca mais se repetem. Nunca mais. Tudo que a gente conhece são fatos. E os fatos mudam, são cambiantes. E depende da linguagem de cada um. Né? Não é à toa que hoje se cancela pessoas. Né? Pessoas que eram heróis viram vilões viram heróis, porque tudo depende de narrativas. E os senhores são os grandes responsáveis pela construção dos fatos médicos, periciais. Esta pessoa, segundo a minha ciência, ela é incapacitada. Realizei teste, tal, ou não tenho dúvida, e, enfim, responde às quesitas do juiz. Enfim, senhores, isso daria um curso inteiro. Eu estou aqui apenas falando 15 minutos para os senhores, dando minha contribuição, peço perdão, se dei saltos de raciocínio, se não fui compreendido, mas essa eu acho que foi uma boa mensagem, pelo menos para deflagrar essas inúmeras questões que existem a desafiar a todos. Eu mesmo já achei que deveria já ser a hora de se fazer um evento conjunto, peritos e médicos, para a gente discutir o próprio conceito das coisas. Os senhores vejam uma situação. A própria ideia de dignidade da pessoa humana. Quem aqui se arrisca a dizer que sabe o que é isso? Igualdade. Alguém sabe o que é igualdade? No entanto, advogados pedem em nome da igualdade, parlamentares postulam projetos em nome da igualdade, juízes julgam em nome da igualdade. Mas será que a gente se entende sobre o conceito de igualdade? Então, em alguma proporção, isso também ocorre na profissão de vocês. Conceitos de todas as ordens. Né? Todas. A gente, às vezes, faz leituras completamente diferentes, mesmo entre especialistas. Senhores, peço desculpas, já vou devolver a palavra para a doutora Flávia. Muito obrigado pelo convite e pela atenção de todos. Doutor Bianor, nós que temos a agradecer sua brilhante explanação e apresentação, e a gente gostaria de poder contar futuramente com o senhor para o evento que a gente pretende fazer, e nós adoramos a ideia do senhor de um curso, né? Porque é fundamental e imprescindível essa interface entre nós, peritos médicos, e a magistratura, né? E os operadores do direito, não apenas os magistrados. Muitíssimo obrigada. Agora eu tenho a honra de convidar a nossa ilustre debatedora, a doutora Mara Gimenez. Doutora, a senhora está... o som, né? Agora está... Isso, agora deu. Isso. Obrigada. A tela inteira, eu preciso ver como é que eu faço, só um pouquinho. Share screen. Isso. Do lado do chat, lá embaixo. Deixa eu ver.
Mara, o ideal... Isso, já foi. Tá, tá bom assim? Posso começar? Pode mandar ver. Eu gostaria de agradecer pelo convite. Eu me sinto muito honrada, agradecer a doutora Flávia e o doutor Guilherme por esse convite para falar sobre simulação. A minha formação, eu trabalho sempre trabalhei como médico do trabalho, e no setor público eu sempre dividi o meu horário. Eu tenho 36 anos de formada, trabalho como médico, trabalhei como médica do trabalho em empresas do setor público, elétrico, trabalhei em hipermercado, tive várias atuações como médica do trabalho. Em 2005 eu entrei na Previdência e eu vou compartilhar com vocês a minha experiência todos esses anos. Como o doutor Bianor falou, eu vou contar fatos, né? Na verdade, o que eu vou falar é um assunto, simulação é uma coisa muito subjetiva, então eu vou expor os fatos, o que eu vi todos esses anos, né? Não se trata de uma verdade absoluta, mas de fatos e o que eu vivenciei todos esses anos. A simulação, ela é codificada no CID-10. Eu fiquei surpresa quando vi sobre essa simulação, que ela é codificada no CID-F como F681, que é o transtorno fictício, produção intencional de sintomas físicos ou psíquicos, e no grupo Z, como Z76.5, que é a pessoa fingindo ser doente. Eu acredito que o CID-10 codificou, né, esse CID, porque uma pessoa que simula, provavelmente, ela tem um transtorno de personalidade. Então, está codificado aí no CID-10, nesses dois CIDs. A simulação, né? A simulação ocorre porque existe uma diferença grande entre o médico perito e o médico assistente. Enquanto o médico assistente existe um clima de confiança e empatia, no médico perito ele vai verificar o estado de saúde para decisão de direitos e aplicações de leis. E isso muda muito a relação, né, entre médico e paciente, perito e segurado. E nessas condições o periciando ele pode distorcer ou emitir informações para obter um benefício. Como o Dr. Cláudio falou, eu acho que o grande segredo do médico perito para detectar a simulação, ele tem que ter um amplo conhecimento, né, do objeto da análise, do que ele está analisando, da patologia. Eu acho que hoje nós temos o privilégio de ter uma oportunidade de ter muitos conhecimentos. Nós temos diretrizes médicos periciais, nós temos consensos. Então, é muito fácil para o médico ele ter um conhecimento. Algumas vezes nós estamos em frente a um segurado, nós estamos numa dúvida, nós trabalhamos com computador, com internet, é muito simples, uma consulta rápida e estudar. Então, o que o médico perito ele vai fazer antes dele suspeitar da simulação? Ele faz a anamnese. A função do médico perito não é só reconhecer a capacidade laboral, ele também tem que saber sobre a profissiografia desse segurado, porque uma das atribuições da perícia médica previdenciária é estabelecer um nexo profissional com aquela patologia. Foi um agravamento da doença de base no exercício da função, essa patologia não tem relação com o trabalho, ela tem relação com o trabalho. Aí ele vai para o exame físico, ele examina esse segurado e vai avaliar os exames complementares e os laudos médicos. Depois de toda essa análise, é que ele vai chegar à conclusão, né, se existem contradições em toda aquela documentação, no exame físico e na história realizada. Então, o que acontece? Ele vai avaliar os exames complementares, se existe correlação com o exame físico, se a localização anatômica, né, da queixa clínica do segurado tem correlação com os exames complementares apresentados. Muitas vezes nós pegamos exames físicos normais com exame complementar alterado, a eletroneuromiografia com uma síndrome do túnel do carpo moderada e o segurado tem um sinal negativo. E ele tem uma ultrassonografia que tem uma alteração na área crítica de Kudma lá, sugerindo uma tendinopatia degenerativa. Ele tem vários exames complementares alterados e o exame clínico, a limitação dele é inexistente ou discreta, né? Então, eu acho que
o médico perito ele tem que ter amplo conhecimento da matéria médica da qual ele está analisando. E em relação à documentação médica, eu acho que a simulação não existe, a perícia, o próprio nome é uma perícia médica. Então, o segurado ele vai comparecer para a simulação, ele pode distorcer o exame físico, mas não existe uma perícia médica sem uma documentação médica. Então, tem dois tipos de documentos apresentados para o médico perito. É aquele atestado falso, que o médico perito reconhece, ele tem erros ortográficos, ele tem rasuras, o conteúdo é incoerente, ele vai descrever uma patologia, ele não é médico, ele não sabe descrever a patologia, e o médico perito, no laudo, ele já percebe que esse laudo é falso. Já o atestado médico, e como o doutor Leandro falou, assim, a gente analisa fatos, né? Então, nesses anos que eu tenho de perícia, o que eu percebo? Campinas é uma cidade muito grande, tem muito mais do que 3.000 médicos, e sempre o que a gente observa. O segurado que se apresenta, né, com suspeita de simulação, num universo de 3.000 médicos, sempre tem 3 médicos psiquiatras e 3 médicos ortopedistas, que a maioria dos segurados que tem tendência à simulação, eles vão buscar atestados na clínica desses médicos. Então, são aqueles médicos ortopedistas que emitem atestados que têm um padrão de vários CIDs, ou que eles emitem comunicação de acidente de trabalho sem conhecer o posto de trabalho, ou os psiquiatras que colecionam muitos CIDs. Então, o Código de Ética Médica, inclusive, cita que pode existir essa possibilidade que eu estou referindo, né? Não é invenção. O Código de Ética Médica fala no artigo 80 que é vedado ao médico expedir documento médico sem ter praticado ato profissional que o justifique, que seja tendencioso, que não corresponda à verdade. E o Código de Ética Médica, no artigo 81, fala que é vedado ao médico atestar de forma de obter vantagem. Então, existe uma possibilidade de um médico perito, durante a perícia médica, analisar um atestado falso de natureza ideológica? Existe. Eu já vi isso algumas vezes, e assim, eu gostaria de esclarecer que isso não é uma regra, é uma exceção. A grande maioria dos segurados estão doentes, mas existem sim atestados médicos de natureza falso, de natureza ideológica. Então, o perito, o segurado, que tem tendência a simular uma doença, muitas vezes ele tem colaboração de algum médico que emite um atestado falso de natureza ideológica e que é vedado no artigo 80 e 81 do Código de Ética Médica. E a postura? Como é que é a postura desse periciando? Então, tem subjetividade, mas tem algumas coisas que dá para o perito perceber. Geralmente, o segurado que simula, ele tem pouca disposição ao interrogatório de doença. Algumas vezes ele é irônico, ele tem uma postura intimidadora, as respostas às vezes são contraditórias, ele dramatiza. É muito raro o segurado na perícia ele chorar durante toda a perícia. Então, às vezes, ele se emociona, ele conta sobre a doença, sobre a incapacidade, mas ele não chora o tempo todo. Então, às vezes, esses segurados choram durante toda a perícia, tem medo exagerado, algumas vezes se apresenta com mutismo. No exame físico, o perito pede para ele subir na maca, ele sobe com muita dificuldade, desproporcional, né? Ou o que está escrito lá no relatório médico e nos exames complementares. Você vai tocar o segurado para examinar, ele começa a gritar, fala que ele tem muita dor, que ele não tem, que o perito está examinando de uma forma que está prejudicando, né, o segurado. Ele não colabora no exame e ele sempre, na maioria das vezes, ele age de maneira exagerada. E, assim, eu acho que a ferramenta mais importante para a simulação, né, Dr. Genival Veloso França fala, que é o prontuário médico. O prontuário médico, ele é uma ferramenta que acho que é uma das ferramentas mais importantes que o perito tem, né? Ele é solicitado quando existe dúvidas em relação à doença, diagnóstico e tratamento. Ele é o registro da anamnese do paciente, ele é um acervo documental padronizado, organizado, conciso, né? Referente aos cuidados médicos prestados.
ele é um verdadeiro dossiê que serve da análise da evolução da doença. Nós temos aqui uma universidade, que é a Unicamp, e a PUC, Campinas é uma cidade grande, e nós pedimos cópias de prontuário, e muitas vezes nós nos deparamos com prontuários de 500 páginas, de 1000 páginas. E aqueles prontuários, eles são decisivos, né, na vida do segurado, e eles são muito bem documentados sobre a evolução da doença. Então, eu acho que é talvez a ferramenta mais importante no diagnóstico de simulação. Eu falei bastante das patologias mentais, porque eu acho que as patologias mentais elas são mais subjetivas e é mais difícil para o perito lidar. Eu, quando comecei a fazer perícia, eu tinha muita dificuldade para avaliar a patologia mental. Assim como as patologias ortopédicas são as primeiras causas de benefícios previdenciários, predomina elementos abstratos, né? E não tem comprovação de exames complementares. Então, o que o perito vai fazer? Ele vai observar a correlação que existe entre o diagnóstico contido no laudo médico, os sintomas apresentados e o tratamento proposto. E a história familiar também é muito importante. Então, muitas vezes, o médico elabora um laudo com o diagnóstico que o paciente tem um transtorno depressivo grave, tomando 20 miligramas de fluoxetina. Ou que ele tem um transtorno psicótico, ele tem alucinações auditivas e ele toma lá uma fluoxetina, mas um outro antidepressivo e não faz uso de nenhum antipsicótico. Então, tem que existir uma correlação, né, entre entre o diagnóstico e o tratamento. Então, o perito ele tem que saber, né, como que é o tratamento de um transtorno depressivo grave, um tratamento de um sintoma psicótico, quais são as características, todas as características de um transtorno afetivo bipolar. Então, a história desse paciente, as internações, o acompanhamento no CAPS, como é que está esse tratamento, é a história desse segurado. Alguns segurados que tentam simular a perícia médica em patologia mental, eles comparecem na perícia com nível de consciência alterado. Então, eles tomam uma quantidade muito grande de antidepressivo ou de benzodiazepínico para chegar sedado na perícia. E eu acho que o que é aconselhável é remarcar esse exame médico pericial. Tem um sistema lá que nós chamamos de CIMA, que é você faz deixa essa perícia pendente e emite uma documentação para o segurado retornar para uma reavaliação médico-pericial. Fatores genéticos e históricos familiares, né? Quando ao longo dos anos, a gente vai familiarizando com as patologias mentais e a maioria dos esquizofrênicos, hoje mesmo eu fiz uma perícia de um esquizofrênico que ele tinha irmãos portadores de esquizofrenia, tinha tios portadores de esquizofrenia. O transtorno afetivo bipolar também sempre tem um histórico familiar. E o início da doença. Quando que eu vou suspeitar de simulação? Nós sabemos que o início da doença, por exemplo, eu vou citar no próximo slide a esquizofrenia, mas ela tem um início. O início na adolescência ou no começo da vida adulta. Chega um segurado de 50 anos que nunca se afastou e ele chega com diagnóstico de esquizofrenia. Então, essas discrepâncias que está entre o laudo e a história natural da doença, dá para perceber que pode existir uma simulação. E o tratamento, né? Aí o médico emite um relatório, olha, esse segurado está no estado grave, ele faz tratamento regular. Como é que eu vou saber isso? O único jeito de provar é solicitando um prontuário médico. Existe um prontuário médico? Né? O ato médico, todo relatório médico tem que existir um ato médico, então tem que ter um prontuário médico. Como é que esse segurado não tem um prontuário médico se ele tem uma doença grave de longa duração? Esse segurado que tem uma patologia mental grave, ele tem internação, ele tem um histórico de internação em hospital psiquiátrico, ele acompanha em CAPS, ele já foi internado naqueles hospitais dia do CAPS, teve um fator agravante dessa doença, ele perdeu um familiar, tem dependência química, etilismo, o que está acontecendo com esse segurado? Então, a patologia mental, embora ela seja subjetiva, se o médico perito dominar, né, a matéria médica da qual ele está analisando, e ele tiver principalmente um prontuário médico,
é muito importante no dia a dia na nossa análise. Algumas vezes nós pedimos um prontuário médico de inteiro teor com folhas numeradas, porque o segurado também pode tirar as páginas que ele acha que não é interessante para análise médico-pericial. Tem uma escala usada na psiquiatria que eu acho essa escala muito pertinente para nós peritos que não temos a formação de um psiquiatra. A escala breve de avaliação psiquiátrica, o BPRS, ele tem umas sugestões de perguntas guias. Então, tem a dimensão psicótica, negativa, depressão, alteração cognitiva. E essas perguntas guias, no caso de um transtorno psicótico, tem várias perguntas guias que o médico perito pode fazer para avaliar se esse segurado realmente tem um quadro psicótico. Geralmente, o segurado doente, né, portador de esquizofrenia ou qualquer transtorno que desorganiza o pensamento, ele não se apresenta em mutismo, ele colabora no exame, ele refere que ele tem alucinação, como que é, ele descreve, né? Então, geralmente, quando o segurado está doente, existe uma colaboração, tanto no exame clínico, como na história, e já o simulador ele tem pouca disponibilidade nas respostas. A esquizofrenia, né? Então, o quadro psicótico começa entre 18 a 24 anos, existe uma herança genética, um histórico familiar, condições ambientais, às vezes anóxia neonatal. Geralmente, os casos graves tomam medicações injetáveis, como o decarbonato de aldol, tem formulários da farmácia de alto custo, eles tomam aripiprazol e outras medicações que tem na farmácia de alto custo, e comprovação de tratamento, né, em hospitais e CAPs. Quando que eu suspeito de simulação numa patologia mental? São benefícios de longos períodos, tem remissão de sintoma, é aquela transtorno depressivo que nunca melhora, não responde ao tratamento, e a nossa arma, de novo, para resolver isso é a cópia de prontuário médico. As patologias osteomusculares, eu falei pouco, porque essas patologias elas já têm um direcionamento, né, como o doutor Cláudio falou, tem hoje vários exames, né, LASEG invertido, LASEG, são vários exames que o ortopedista lança a mão e o perito para avaliar se esse segurado está tentando simular ou não. Uma coisa muito importante é que nós não analisamos os exames complementares, eles são um complemento, mas o exame clínico é muito importante. Algumas vezes o segurado alega incapacidade, traz um ultrassom de ombro alterado, mas se você vai avaliar esse segurado, ele tem calosidades palmares exuberantes, ele tem hiperqueratose palmar, ele tem aquelas unhas com aquela sujidade, aquelas unhas escuras, sugerindo que ele mantenha a capacidade laborativa. Então, é muito importante essa correlação entre os exames clínicos, né, e o exame complementar. Uma coisa importante ainda que eu queria esclarecer dos exames complementares, que assim como os segurados que têm a simulação, eles sempre procuram alguns médicos no universo de muitos médicos, eles vão escolher aqueles mesmos médicos, principalmente em algumas categorias profissionais de segurados vinculados, né, em algumas empresas. Vai lá um segurado, consegue um atestado e eles vão conversando, e nessa mesma empresa, vários segurados pegam um atestado com esse mesmo médico. Existem algumas clínicas de diagnóstico por imagem que emitem laudos sempre alterados. Raramente você pega um laudo normal, né? Isso não é um fato que eu já observei. Pode existir também essa possibilidade, né? Que o segurado que ele deseja simular o exame, ele vai procurar um médico específico e uma clínica de exame complementar que geralmente fornece exames alterados, porque esses exames são operador dependente, depende muito da capacidade técnica de quem está analisando essa patologia. Outra coisa muito importante que tem na perícia previdenciária é que no SAB, que é o Sistema de Concessão de Benefício, nós conseguimos acessar todo o histórico ocupacional do segurado, e eu acho isso uma coisa importantíssima. Por quê? Porque o segurado, de acordo com a patologia, ele tem um perfil ocupacional.
Por exemplo, o portador de esquizofrenia, ele sempre tem vínculos frágeis. Ele tem a qualidade de segurado com 12 contribuições, mas ele adquiriu essa qualidade com empregos com vínculos muito frágeis. Ele nunca passa período de experiência. Ele trabalha 3, ele trabalha 4 meses, ele trabalha 6 meses, e no máximo que ele consegue trabalhar é 1 ano. Já o segurado, que ele é incapaz para o trabalho, que ele tem uma doença que realmente existe, os vínculos são duradouros, ele não tem histórico de benefício previdenciário, eles têm poucos benefícios com muitos anos de contribuição. E o perfil do simulador? Como é que é o simulador? Ele tem poucos anos de contribuição, com vínculos curtos, muitos benefícios por patologias diferentes. E então, é assim, o que eu queria finalizar é que a missão da Previdência do Instituto Nacional do Seguro Social é proteger o trabalhador, garantir direitos sociais. Então, a Previdência Social, ela não faz só perícia para benefícios previdenciários, ela faz a perícia também dos benefícios assistenciais, que são o mais comum é o benefício de prestação continuada, quando o segurado está incapaz para o trabalho ou ele é portador de deficiência. Então, a simulação, ela existe, mas é a grande maioria dos segurados, né, e essa é a realidade do nosso trabalho, estão incapazes para o trabalho. E, assim, é muito importante o perito conhecer a matéria médica, estudar e ter uma visão de todas as patologias para que não cometa essa injustiça. Por desconhecimento, acha que esse segurado está simulando, quando muitas vezes ele está, na maioria das vezes, pelo menos essa é a minha realidade, eu percebo que eles estão incapazes para o trabalho. O que eu queria falar para vocês é isso, eu agradeço muito, né, todo esse tempo que eu tive aí para contar para vocês as minhas experiências. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Mara, pela sua brilhante apresentação. Agora, nós vamos passar a palavra para o vice-presidente da nossa associação, a BML-PM Regional Minas Gerais, doutor Demercindo Brandão. Boa noite, mestre. Opa, boa noite a todos. Nossa gratidão ao palestrante Cláudio Trezub, aos debatedores que, na verdade, complementaram, ampliaram a apresentação. O tema é complicado, é difícil e é antigo, nós não estamos aqui tratando de uma novidade na área médica. E, em relação ao que foi falado, isso aqui tem que brotar na cabeça de cada um a curiosidade, o interesse e despertar o progresso, a progressão de estudos. Na minha avaliação, o que a gente tem que fazer muito é foco. Você não pode fazer uma perícia médica de forma assim descontraída, de forma relaxada, tem que trabalhar focado, concentrado e observar tudo que foi falado. A doutora Mara falou muito bem do prontuário, dos documentos, falou da fragilidade documental, mas da importância documental. E tudo isso vale muito. Eu não sou palestrante, não vou falar disso aqui, vou só trazer uma frase que eu aprendi lá em Palmas, no Tocantins, quando nós participávamos de uma mesa redonda, e chegou um bilhetinho, eu pensei que fosse uma pergunta, e não era uma pergunta. Era uma expressão da plateia de autor anônimo, que a mentira, que é uma coisa muito frequente em todo mundo, em toda a área, em todo setor, a mentira, ela depende da intenção que se tem. É vício quando faz mal, é virtude quando faz bem. Então, assim, a mentira é até boa, a sociedade precisa. Nós, médicos, fazemos frequentemente as mentiras piedosas, né? Mentiras de caridade, porque a realidade é muito dura, às vezes, para falar para a pessoa e vai piorar até o estado geral. Então, esse assunto tem até essas brincadeiras, tem até né, esse sentido assim, mais popular da coisa, né? Eu acho que foi muito bom para nós todos crescemos muito nessa noite. Não sei se é para encerrar, mas as minhas palavras são essas, agradeço muito.
e especialmente também agradeço à comissão científica, a doutora Flávia, doutor Guilherme e todos os demais aí, pelo cuidado, pelo carinho, pela dedicação, e essa comissão é responsável pelo nome que a nossa regional está, pela, né, referência que tem tido, a gente tem recebido contato do Brasil todo elogiando. Eu passo isso aí essencialmente para a comissão científica. É de peso, é de muito valor. Somos todos muito gratos. E a plateia que tem acreditado, inscrito maciçamente, e aqui participado, o início da apresentação até agora, não houve diminuição da plateia, eu observei, houve aumento da plateia. Isso é bom para todos nós. Boa noite, muito obrigado. Boa noite, muito obrigada, doutor Demercindo. Nós ficamos lisonjeados em saber da nossa abrangência, e o nosso objetivo é esse. Agora eu passo a palavra para os nossos convidados ilustres da noite para finalizarem. Antes, eu gostaria de fazer uma pergunta, e desde já eu gostaria de explicitar a todos que, por motivo de ter compromissos, o doutor Bianor precisou se ausentar da nossa sessão. E eu vou fazer a pergunta em nome da nossa presidente, doutora Elisete Rocha, aos nossos colegas, e posteriormente vou direcionar ao doutor Bianor, uma vez que trata-se de uma questão direcionada ao magistrado. Além da denúncia, quando é verificada a simulação pelo periciado, por exemplo, na Polícia Militar de Minas Gerais, existe o trabalho da P2 de investigação. Tal trabalho pode ser usado para subsidiar o entendimento, o trabalho do magistrado? Aí, doutor Cláudio Trezub ou doutora Mara Gimenez, se quiserem fazer alguma colocação, e aí, posteriormente, a gente vai passar essa pergunta ao doutor Bianor e a gente disponibiliza na nossa página na internet. Acho que só vale a pena explicar o que é P2, Flávia, até para ficar mais fácil a pergunta aos palestrantes. Doutora Maria Ercília, está no nosso evento? Sim. Que é da junta. Flávia. Boa noite, tudo jóia, doutora? A senhora me desculpe chamá-la, mas ontem eu conversei com a doutora Elisete e ela pediu para eu fazer essa pergunta. Eu sei que a P2 é um serviço, né, de investigação da polícia, é uma polícia não identificada, assim, né? Na do INSS, eu acho que se eles podem pedir investigação para a Polícia Federal, eu não sei se é verdade, se é isso mesmo que acontece no INSS. Na Polícia Militar, quando a gente suspeita de simulação, a gente pede à corregedoria do órgão que faça uma investigação social. Quer dizer, a gente quer saber do dia a dia daquela pessoa, como ela se desloca, vamos supor, se ela se apresenta na perícia com muleta, se ela sempre está usando aquela muleta no dia a dia dela. Isso é uma investigação da corregedoria, né? Naqueles casos que a gente suspeita de simulação ou metasimulação. A dúvida da Coronel Elisete, da doutora Elisete Rocha, é a seguinte: uma vez que a gente tem essa documentação, que esses fatos, né, como diz o juiz, aquele evento ocorreu e ele virou um fato, muitas vezes até filmado, se a gente for chamado para uma assistência técnica, defendendo a posição da Polícia Militar, o Estado de Minas Gerais, se a gente pode usar isso nesses casos. Entendeu? Para facilitar o entendimento do juiz. A gente vai fazer, vamos supor, participar de uma perícia, tem o perito oficial, e depois a gente vai fazer o nosso parecer, né? O que acontece? Se a gente pode dar ciência para o magistrado, ela até falou para o magistrado, mas vocês podem responder se caberia também dar ciência ao perito oficial, desses fatos que a gente tem, muitas vezes até documentado. Essa é a dúvida dela. Deu para entender? Sim, foi excelente a sua explicação. E aí eu vou acrescentar, né,
o nosso trabalho de peritos lá no Ministério Público do Estado de Minas Gerais, no Tribunal de Justiça Militar, a gente atuando na quesitação pelo Ministério Público em caso que ocorreu na PM, né? E que a gente utilizou esses dados que foram registrados pela P2, do periciado que chegava para a perícia de cadeira de rodas, e, na verdade, ele trabalhava como motorista de táxi, etc. E aí a gente usou todo o material que estava nos autos, né, para quesitação ao perito do juízo. A gente abre, então, para o doutor Cláudio Trezubi, para a doutora Mara, doutor Demercindo, quem quiser fazer algum comentário a respeito desse questionamento. Muito obrigada, doutora Maria Cília. Eu até posso me pronunciar. Vivenciei algumas situações da Polícia Militar na época em que eu era perito na Paraná Previdência, que é o Instituto de Previdência do Estado. E esta pergunta é específica para a questão processual, né? Ela não tem muito a ver com a perícia em si, embora ela tenha nascido lá na perícia por essas circunstâncias. A minha preocupação, e aqui eu pego um pouco daquilo que eu tentei colocar lá na frente, é que o perito se arvore no investigador. E aí cabe muito bem isso. A polícia pode, e tem um setor específico para isso. Agora, não é papel do perito, mesmo o perito lá na polícia, na junta da polícia, ele, no meu entender, não teria esse papel de ir fazer essa investigação, buscar Facebook, buscar redes sociais. É a polêmica que está acontecendo aí também. No meu entender, e aí eu já pego um pouco daquilo que se colocou, o perito tem que ser eminentemente técnico dentro dos seus limites. Se lhe for dado pelo juiz, ou pelo sistema, ou pela circunstância, a possibilidade de ter uma polícia investigativa, como ele vai fazer o uso desses dados? Essa é uma coisa que está implícita na pergunta. E foi mais ou menos isso que eu coloquei numa daquelas colocações lá, quando o perito disse que saiu seguindo o indivíduo. Como é que eu vou usar este dado na minha perícia? É um dado oficial? Eu tenho este poder, esta prerrogativa? Eu vejo hoje que, no nosso momento, o perito, nem o judicial, muito menos o previdenciário, lá administrativo, tem essa possibilidade e teria esse papel. E aí é que eu fico apreensivo, e por isso eu trouxe aqueles comentários, porque a gente vê que tem alguns colegas que instintivamente estão agindo neste campo. E aí me preocupa muito isso. Até que ponto isso vai ser justo, legal, até que ponto isso vai ser de utilidade para o juiz, como vai ser, e se nós não seríamos mais úteis simplesmente fazendo aquilo que o doutor Diamor colocou, dizendo, olha, não consegui encontrar aqui uma explicação científica para essa situação. E não partir do princípio que eu tenho que encontrar o fraudador, o simulador, e tenho que mostrar que ele está simulando. Até porque, conforme disse a doutora Mara, e isso também já está em todos os livros, simulação, a doença simulada, é produção intencional de sintomas falsos. Isso é falsidade. Isto é motivo de se denunciar. E aí, como eu, perito, vou conseguir comprovar isso perante a autoridade? Então, muito cuidado com as colocações
que nós fizemos nos nossos documentos, seja lá no consultório da perícia previdenciária, seja lá na justiça, a respeito de dizer que esse indivíduo está simulando, está fingindo, está inventando coisas com intenção de roubar o dinheiro público. Esta é a tradução da situação. Então, sejamos técnicos, tenhamos consciência do nosso papel. Qual é o nosso papel? Mostrar aquela doença ao Dr. Bianor. Se aquilo que nos é apresentado, se os fatos que nos chegam, como ele colocou, não são fatos coerentes, nós temos que dizer isso a ele. E, quem sabe, até sugerir que a nossa conclusão, por sim ou não, quanto à incapacidade, naquele caso, esteja prejudicada. Mas tomar cuidado para também não partir da situação inversa. Por ele estar simulando, nós já vamos dizer que não é incapaz. E aí eu já pego o gancho da situação. Eu vivenciei isso uma vida toda, numa época em que o nosso cabedal de conhecimento científico era praticamente zero, né? O perito lá na ponta, o perito angustiado, tem uma necessidade até mórbida de ter um ponto de apoio. Então, alguns pontos são pegos pelo perito como se fosse uma declaração absoluta de que não há incapacidade. E esse é o grande problema. Simulação, fingimento, seja lá o nome que nós dermos, é um contexto, não é uma situação, não é o calo na mão que já nos autoriza a dizer que não exista incapacidade. Sozinho, ele é apenas um elemento. Se nós conseguirmos montar um cabedal de elementos, aí nós teremos uma força muito maior de mostrar que talvez esse indivíduo não esteja contando os fatos com a adequada condição. Essa era a posição que eu queria fazer. Aí distorci um pouco a pergunta, mas, no meu entender, vale aquilo já que nós comentamos lá, de que o perito não tem que resolver o caso policial. Ele tem que simplesmente dizer que aquilo não está de acordo com o que nós aprendemos nos livros. É isso. Muito obrigada, doutor Cláudio Trezub. Doutora Mara, se a senhora quiser fazer considerações para a gente poder finalizar a nossa sessão. Posso roubar mais um minutinho? Isso. Pode. Sim. Eu anotei algumas coisas durante as apresentações. Fiquei preocupado com a colocação do Dr. Bianor a respeito dos livros e queria deixar claro, depois você transmita a ele, por favor, a indicação destes livros não é porque ali está o conhecimento absoluto. Não, isso é complementar aquilo que nós já temos de conhecimento técnico. E psicologia é uma atitude, é um conhecimento da medicina. Nós temos que conhecer todas essas situações. Então, muito mais segurança eu vou ter de achar que alguém está exagerando sintomas orgânicos se eu souber detectar como faz alguém que não está muito seguro. Aquilo que a doutora Mara falou, eles não gostam de ficar muito falando de anamnese, da doença. O mentiroso não tem sustentação num diálogo de maior tempo. Então, estas coisas são
atitudes que nós encontramos nesse tipo de literatura. Jamais isto é para se dispensar o conhecimento médico, não. Muito pelo contrário, além do profundo conhecimento médico, mais esta interdisciplinaridade. Sim, doutor Cláudio, eu gostaria de fazer uma pergunta do nosso chat. O doutor Elcio Nascentes perguntou ao senhor sobre o uso, né? Qual é a interpretação do senhor a respeito da prerrogativa prevista no CPC, no artigo 473, que autoriza o perito a se utilizar de todos os meios necessários para o desempenho do seu trabalho? Elcio, muito amigo, muito competente, é um prazer estar aqui dividindo espaço com colegas dessa nível de conhecimento e de atuação. Veja, eu não sou contra a que se faça, eu só entendo que o perito deve fazer um uso técnico dessas situações. Ele não deve se arvorar num Deus todo-poderoso, investigador, etc., e estender essa perícia para além dos seus limites dentro de uma condição. Porque, exagerando, nós faríamos isso em todos os casos, e aqueles que não nos chamaram a atenção dentro do trabalho normal, conseguiram nos convencer por ali. Será que lá fora eles não mereceriam ser acompanhados também para saber dessa situação? Então, que o perito tenha essa situação, eu discordo. Eu não acho que o CPC nos dê esta prerrogativa de sair do nosso papel técnico para ir para um papel investigativo. Teríamos que ter uma P2 na justiça para ir buscar essas situações. Essa é a minha visão. Eu acho que o perito tem, sim, todo o poder e o dever de desconfiar que aquelas queixas não estão sendo sinceras, vamos dizer assim. Mas tem que saber como colocar isso no seu laudo e, principalmente, não pode se partir do princípio de que todos estariam fazendo isso e de que, por ter eventualmente exagerado uma dor ou referido uma dor numa natureza desconexa, só este ponto já justificaria a se dizer que está mentindo e que quer nos enganar, e por isso não há incapacidade. Às vezes, avaliando o resto, o contexto, existe a incapacidade, aquilo que um dos participantes do diálogo lá colocou. Pode estar incapaz, apesar de algum exagero em alguma área. Então, cuidado com isso. A minha preocupação é em nós nos pegarmos num ponto, por exemplo, vou falar da fração de ejeção no eletrocardiograma, que é um dogma para o perito, se ela for menor que 35, já é cardiopatia grave. E quem não tiver fração de ejeção menor que 35 não tem cardiopatia grave. Quer dizer, são esses raciocínios que me preocupam. Então, Elcio, eu acho que a interpretação desse artigo é muito mais jurídica do que médica, né? Mas eu não entendo que ele nos daria essa prerrogativa. Ou que ela teria que ser absoluta. Em 100% dos casos, teríamos que fazer isso. Bom, então eu gostaria de agradecer aos nossos palestrantes e debatedores pela brilhante exposição,
Gostaria de agradecer a todos os colegas que participaram da nossa 11ª sessão clínica, simulação e fraude em perícias médicas previdenciárias. Agradecimento especial ao Dr. Cláudio Trezub, à doutora Mara Jimenez e ao Dr. Bianor Arruda. A gente vai finalizar a nossa sessão clínica. Dr. Demercindo, nosso vice-presidente da BML-PM Regional Minas Gerais, o senhor pode fechar o nosso evento, por favor? Obrigada a todos e tenham uma boa noite. E só lembrando que no próximo dia 12 de julho, a gente terá a 12ª sessão clínica, vai ser uma abordagem da CID-11, do burnout, né, os aspectos periciais e jurídicos. Muito obrigada a todos. Doutor Demercindo, a palavra com o senhor para a gente finalizar. Boa noite a todos, um agradecimento a todos os participantes, especialmente a doutora Mara e o doutor Trezub, e conforme a doutora Flávia já alertou, vocês estão na nossa caderneta para outros eventos, pela grande capacidade didática e de conhecimento. Obrigado a todos os participantes, aos colegas, aos que fizeram pergunta, aos que não fizeram pergunta, mas têm muitas dúvidas. Vamos desenvolvendo isso aí com todo o tempo. Muito boa noite a todos. Obrigado.